Vamos começar. Na verdade, eu que quero agradecer o convite. Vocês conseguem ver a minha tela com a projeção aí dos slides? Sim. Perfeito, então ok. Eu que quero agradecer a querida Eliana a oportunidade, né, depois de tantos anos que eu estive aí na rede, Ellen, uma queridíssima companheira, né, atuante, super protagonista no âmbito da modalidade de educação especial. Então eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui falando para a rede. É uma rede que eu tenho um profundo apreço, carinho, né? Até porque meus filhos moram em Cabo Frio, que é um município aí do lado. Então acho Arraial um lugar, além de paradisíaco, de gente muito nobre. E enfim, quero agradecer a Ellen e a Eliane essa oportunidade de estar aqui apresentando alguns resultados de pesquisa. A gente pode combinar o seguinte: talvez fosse interessante vocês desabilitarem o microfone de vocês, para não ficar com nenhum ruído aqui externo, tá? Eu vou ficar com o meu microfone habilitado e a gente combina. Se vocês tiverem alguma dúvida ou acontecer alguma intercorrência, tipo as telas pararam, né, de serem passadas, enfim, se acontecer algum fenômeno fora do que a gente está prevendo, vocês habilitam o microfone e falam, porque eu só consigo nesse momento visualizar a tela do PowerPoint. Eu não consigo ver o rosto de vocês, tá? E aí a gente pode combinar de deixar as perguntas para o final, depois dessa fala. Eu não sei quanto tempo de fala eu tenho, mas eu me organizei para falar aí por volta de 50 minutos, tá? Mais ou menos isso, até para que a gente tenha a oportunidade de dialogar, que vocês possam fazer perguntas, enfim, trazer provocações reflexivas, enfim, elementos nessa direção. Eu quero sinalizar aqui, eu intitulei essa minha fala de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, entre velhos dilemas e desafios contemporâneos. Eu que sou professor lá do Departamento de Educação do Campo, Movimentos Sociais e Diversidade, do Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu atuo no campus Seropédica, que é o campus sede. Atuo em 2 programas de pós-graduação, o Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, o PPG Educ, da UFRRJ, e o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, o PPGEA, da UFRRJ. Tá? Eu fui fundador e coordeno o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. Ao final, né, na última tela, ou penúltima, se não me equivoco, eu coloco para vocês à disposição vários links dos nossos canais nas redes sociais, nosso site, e fala um pouco sobre coisas interessantes que a gente tem feito e que talvez seja de interesse para vocês. Aí no canto vocês vão ver o layout desse slide, né? É um layout onde vocês veem, né, um símbolo escrito Leped, com alguns bonecos coloridos, né? Tem um rapaz cadeirante que tem um cabelo Black Power. Tem uma mulher, uma bonequinha vestida de rosa, mas do lado de um símbolo do feminino, né? Colorido. Tem um indígena com síndrome de Down. Tem um bonequinho, né, com bengala e óculos escuro, que significa, né, uma pessoa com deficiência visual, cega. E temos aí o símbolo do masculino também colorido, revelando de fato que a centralidade do nosso laboratório é essa interseccionalidade entre as diferentes subjetividades humanas, né? Então, entre educação, diversidade e inclusão mesmo. Bom, eu quero fazer algumas considerações iniciais. São considerações a partir das pesquisas que eu tenho feito. Eu não me preocupei muito, gente, em ficar trazendo citações de A, de B, de C e de D, tá? Ao final eu vou indicar para vocês de onde, quais autores nós temos trabalhado, né? Quais pesquisadores têm contribuído para pensarmos a inclusão do público-alvo da educação especial, mas a minha preocupação aqui é de trazer para vocês conhecimentos que permitam avançarmos no que se refere ao processo de democratização da escola, né, que a gente tem chamado, né, de inclusão em educação. Então, o que eu quero colocar como marco, né,
introdutório desse debate é que inclusão é sinônimo de avanço civilizatório. Então, pensar em inclusão significa pensar um outro mundo possível, freirianamente falando. Significa pensar que todos nós temos direito à participação. Então, pensar em inclusão significa pensar uma realidade onde nós consideramos que o nosso conceito de civilidade avança, progride. Obviamente, o que é contrário à inclusão seria um retrocesso civilizatório. Bom, o segundo pressuposto que eu trago para esse debate, a partir dos nossos estudos e pesquisas, é que é importante a gente diferenciar dois conceitos que me parecem estão um pouco confusos para nós profissionais da educação e da escola. A diferença entre estar junto e estar com. Estar junto significa que não necessariamente há participação. E o estar junto lembra muito a perspectiva integracionista da educação especial, onde os alunos com público-alvo da educação especial estavam nas escolas, mas não participavam, né, de um contexto mais amplo, né, ou até pormenorizado, dos processos pedagógicos e educacionais em curso naquele espaço. Então, estar junto é diferente de estar com. Estar com significa entender que diferentes subjetividades enriquecem o ambiente da sala de aula, nos permitem aprender mais e melhor uns com os outros. E estar com implica em participar. Então eu trago para vocês um conceito importantíssimo e muito central nos nossos estudos que temos feito lá no nosso laboratório com alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estar com significa inclusivamente criar cenários de participação. Não é inclusão sem participação. Isso é um elemento central para pensarmos inclusão. Uma outra questão que a gente precisa pensar, apresento como terceiro aspecto, que é um pressuposto, né, do nosso debate, é que a escola contemporânea, com ênfase à escola brasileira, ela se constitui a partir de modelos. E a ideia de modelo ela é absolutamente conflitante com a ideia de inclusão. Porque modelo significa uma única escola para um universo de pessoas que é absolutamente distinto. Então, pensar em escolas modelo, por exemplo, é pensar numa direção totalmente oposta à escola democrática, ou como prefiram, à escola inclusiva. Por quê? Porque se somos pessoas diferentes, temos diferentes demandas de aprendizagem, portanto, instituir um único modelo de escola significa negligenciar, invisibilizar, alienar que as pessoas são diferentes, portanto têm diferentes processos de subjetivação, diferentes processos de aquisição de conhecimento, diferentes formas de ser e estar e diferentes formas de aprender. Então nada mais regressivo no nosso entendimento de que uma escola que se institui a partir de modelos. Agora, uma escola que nos apresenta experiências interessantes, ok. A gente pode se inspirar aqui e acolá em escolas que têm experiências interessantes, mas nós não temos garantia nenhuma de que reproduzir aquela escola que nos inspira num outro contexto irá nos permitir alcançar os mesmos resultados, que sejam resultados exitosos no processo de escolarização, tá? Então, no nosso entendimento de inclusão, não cabe a ideia de modelo ou de modelagem de pessoas. Um quarto aspecto que eu considero um pressuposto desse debate é pensar em inclusão e educação, né, como eu prefiro, como um direito humano. E vou justificar porque eu prefiro inclusão e educação do que educação inclusiva. Eu uso a terminologia educação inclusiva. Existem colegas que nem usam, tá? Eu uso a expressão de educação inclusiva porque a legislação a utiliza. E como eu sou um professor da área de política educacional, não vou negar aquilo que está na lei, né? Tanto que a política de 2008, ela se intitula Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. É importante a gente deixar muito claro que educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. Educação especial é uma modalidade de ensino voltada para estudantes público-alvo de educação especial, que são estudantes com deficiências, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação. Agora, eu gosto da ideia de inclusão em educação na medida em que pensar em inclusão é pensar processos. E a ideia de inclusão em educação me aponta um cenário bastante interessante para esse debate,
de que enquanto houver processos de exclusão na sociedade, e a gente não pode olhar para a escola e para a educação de maneira dissociada da sociedade, dos processos de barbárie, de exclusão, de alienação que estão sendo impostos a todos e todas, quando a gente pensa em inclusão e educação, a gente está pensando num processo. Então não é do dia para a noite que as estruturas serão criadas de maneira a se criar as condições mais propícias, por exemplo, para o atendimento das demandas de aprendizagem do público-alvo da educação especial. E pensar em inclusão e educação, ou como prefere a legislação, educação inclusiva, significa pensar muito além da inclusão do público-alvo da educação especial. Significa pensar todos os grupos que historicamente foram marginalizados e colocados em condição de vulnerabilidade, independente da caracterização dessa vulnerabilidade social, econômica ou quaisquer outras dimensões. Tá? Então, inclusão e educação ela é um direito humano. Todo indivíduo tem direito a participar, à participação. Né? E isso é um elemento fundamental. Não dá para discutir inclusão em educação, ou como vocês queiram, pormenorizando a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, sem pensar que é um direito da criança estar num ambiente plural, heterogêneo, e que ela aprenda com outras crianças que não tenham limitações iguais ou mais acentuadas que ela, ou não. Né? É um direito, e esse direito não pode ser negado, é um direito garantido constitucionalmente. Bom, o quinto pressuposto que eu trago para o nosso debate é que escola especial e educação especializada não possuem o mesmo significado. Tá claro? Então, assim, nos nossos estudos e no nosso laboratório, nós somos totalmente refratários à ideia de escola especial. Né? Porque escola especial, no nosso entendimento, é um ambiente separado, segregado para pessoas, né, consideradas público-alvo da educação especial, como, por exemplo, pessoas com deficiência. Mas a deficiência de uma pessoa não deveria ser um impeditivo para que ela estivesse numa escola com outras pessoas, aprendendo, independente das suas condições clínicas, orgânicas ou biopsíquicas. Tá claro? Então é uma questão importante da gente trazer isso para o debate. Nós não podemos justificar a existência de espaços de segregação porque a escola contemporânea, a escola regular, ainda não atende às demandas de aprendizagem desses estudantes. Então, o que a gente precisa fazer, né, é mudar a escola e não de escola. Esse é um debate importante que eu estou trazendo e que a gente precisa enfrentar, né? Utilizar o argumento de que a escola especial é um ambiente mais protegido, mais adequado para uma pessoa com deficiência, porque lá tem a estrutura que ela necessita, não justifica separar essa pessoa das demais outras pessoas sem deficiência. Isso não justifica. A deficiência de uma pessoa por si só não justifica mecanismos de exclusão e segregação. Se a escola contemporânea tem obstáculos, a escola regular tem obstáculos à inclusão, vamos remover esses obstáculos. Não vamos separar as pessoas, porque é mais fácil colocar supostamente num ambiente mais estruturado. Criemos essas estruturas em todas as escolas. Então pensar a escola especial é diferente de pensar a educação especializada. Ou, como eu prefiro, né, a educação especial. A educação especial ela é uma modalidade que vai transversalizar todos os níveis de ensino em outras modalidades. Né? Então, repetindo o que eu disse há pouco, o que a gente precisa fazer é mudar a escola. A escola tem que se transformar. E esse é o maior desafio para todos nós. Mudar a escola, porque a escola, de maneira geral, ela vem se revelando não inclusiva, não só para os alunos público-alvo da educação especial. Ela não acolhe a diversidade humana de maneira geral. Ela é inapta à diversidade humana. Então, esse é um elemento importante para começarmos a pensar que inclusão temos e que inclusão queremos. E, por fim, a educação especializada ou a educação especial, como prefiram, ela não é substitutiva da educação básica. Eu vou explorar isso daqui a pouco, quando falar de alguns aspectos legais. Mas um aluno frequentar uma sala de recursos multifuncionais onde ocorre o serviço do atendimento educacional especializado
não substitui a escolarização lá na etapa da escolarização que a criança se encontre. Não substitui. Ou seja, se a criança está no terceiro ano do ensino fundamental e ela só frequenta a sala de recursos multifuncionais, ela não vai para a sala comum, isso não é inclusão. Isso tornou a sala do AEE, né, numa classe especial ou num ambiente segregado, como quiserem definir. Tá? É importante entender que a educação especial ela não substitui a educação básica, ela é complementar ou suplementar ao trabalho que se faz na sala de aula. Daí a importância do planejamento colaborativo, participativo entre professor que atua no atendimento educacional especializado e o professor da sala regular, tá? O professor que está lá na criança que eu exemplifiquei há pouco, né? No terceiro ano do ensino fundamental, nesse exemplo. Bom, feito esses pressupostos, eu quero apontar para vocês alguns cenários. Primeiro, que eu chamo de textos e contextos. Nós identificávamos até há bem pouco tempo avanço nas políticas educacionais voltadas para a inclusão. Identificávamos porque a gente não está identificando mais, tá? E vou mostrar para vocês o que tem sido o cenário contraditório nesse momento onde nós vivemos no Brasil. Me permitam, como pesquisador e cientista da área, construir a ideia de que é um momento de total assombro na educação, porque eu nunca vi tanto retrocesso na educação brasileira como nos últimos 2 anos e alguns meses desse atual governo. Então, nós identificávamos que até há algum tempo atrás, avanço nas políticas educacionais voltadas para a inclusão. Inclusive, né, destacando aí o público-alvo da educação especial. E eu vou mostrar que isso se reflete, esse investimento, né, e esse avanço se reflete até hoje. Bom, o segundo aspecto importante desses textos e contextos é que, indubitavelmente, houve um aumento no número de matrículas desses alunos da educação especial em todas as etapas e níveis da educação, que é resultado dos investimentos das últimas décadas, né? Não dos últimos anos, mas das últimas décadas, então estou me referindo a experiências governamentais anteriores. E, por fim, destaque aos processos de formação de professores, avaliação e organização e funcionamento do atendimento educacional especializado, e os desafios que estão presentes, né, nesse cenário para o poder público. Dito isso, eu quero apontar para vocês que elementos jurídicos têm sido acionados, né, pelo Ministério Público, sobretudo pelo Ministério Público, né, que é o fiscal da lei, para a manutenção da perspectiva de inclusão e educação. Então, eu estou me referindo, né, a promotorias de educação, promotorias de infância e juventude, que atuam protagonisticamente na defesa dos direitos das crianças e jovens, sobretudo esses na fase da escolarização. Bom, num cenário tão contraditório como esse que vivemos, né, que legislações têm, né, ali consolidadas as bases para a defesa inegociável de um sistema educacional inclusivo? Primeiro, a Constituição de 1988. Estou destacando o artigo 208, inciso 3º. No inciso 3º do artigo 208, versa-se sobre o atendimento educacional especializado. É o único momento da Constituição, inclusive baixei a Constituição esses dias, né, no site do Senado, que fala sobre atendimento educacional especializado. Em nenhum outro momento se fala da Constituição sobre atendimento educacional especializado. E o atendimento educacional especializado, nesse momento, é mencionado na Constituição, lá no artigo 208, inciso 3, que é um serviço que será oferecido para os estudantes da educação especial, de maneira suplementar e complementar ao trabalho que é realizado, obviamente, na educação básica. Toda a discussão que é feita da Constituição é de escola, e uma escola só. Não existe essa ideia de escola especial na Constituição. Não está presente isso lá. A gente está falando de 1988. Tá? Então, nesse sentido, o que a Constituição garante é uma educação básica, uma escola comum para todo mundo, e no artigo 208, inciso 3º, destaca que, se for necessário, haverá o atendimento educacional especializado para aqueles estudantes que demandarem esse serviço. Então, a gente está falando de duas coisas que não podem ser confundidas. Logo em seguida, eu trago como também base legal estruturante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no seu capítulo 5, a primeira LDB, né, nós tivemos
segundo os estudiosos do campo da política educacional, a LDB de 71, na verdade a lei de 71, que foi, né, por alguns chamadas de LDB, não se constituiria propriamente numa LDB. Mas isso é uma discussão histórica, né, do campo da história da educação. Mas a de 61 e a de 96 sim. A de 71, de 1971, não trazia previsões sobre todos os níveis e modalidades. Ela era uma lei que falava sobre primeiro e segundo graus, expressão usada à época. Então, os historiadores não a compreendem como uma LDB. Porque para ser uma LDB, ela teria que trazer previsões de todos os níveis e modalidades. Tá? Mas, então, considerando a LDB de 1996, lá no capítulo 5, o que nós identificamos? Pela primeira vez, uma discussão sobre a modalidade de educação especial, né? E lá está muito claro que o atendimento educacional especializado é feito de maneira complementar, suplementar, não substitutiva à escolarização, e isso se dará nas salas de recursos multifuncionais. Bom, ainda avançando nessa esteira da base legal estruturante, em 2006 nós tivemos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, texto esse que foi, né, apensado à Constituição da República, é o primeiro tratado internacional que foi adicionado à nossa Constituição. Então o texto da Convenção é Constituição. Então, e numa república, né, democrática como a nossa, a legislação de maior empoderamento é a Constituição. Qualquer outro dispositivo que conflitue com a Constituição é chamado de inconstitucional. Tá? Então, o que está previsto nessa convenção, que é texto da Constituição? Foi apensado no ano de 2006. A convenção garante em caráter de lei o direito das pessoas com deficiência à educação a partir de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo da vida. Então, a Constituição, né, a partir, né, desse anexo que foi feito a ela da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, preconiza sistema educacional inclusivo. Não fala em escola separada. Tá? Bom, em 2015 nós tivemos, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é chamada Lei Brasileira de Inclusão, que também é um dos dispositivos legais superacionados por membros do Ministério Público, por pesquisadores, enfim, aqueles que defendem, inclusive, recentemente, no STF, falarei sobre isso daqui a pouco, o Estatuto, assim como a Convenção de 2006, retoma a ideia, em 2015, de sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. Então, gente, não existe no Brasil impeditivos legais para a constituição de um sistema educacional inclusivo. Nossa legislação é clara, sólida e consistente na defesa irrefreável de uma escola para todos e de todos, de uma escola democrática, de uma escola inclusiva. O que nós precisamos, então, é criar as estruturas para que essas escolas, de fato, se constituam como tal. Em 2008, nós tivemos a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, vocês devem conhecer. Ela definiu as diretrizes para os sistemas de ensino, com vistas ao estabelecimento de políticas públicas de educação inclusiva. Esta política, né, houve uma tentativa em setembro do ano passado de revogar esta política pelo atual governo, tá? Então nós conseguimos identificar retrocessos na medida em que foi aprovado de maneira vertical, sem diálogo com a sociedade civil, sem diálogo com o CONAD, o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sem diálogo com as associações científicas, sem diálogo, tá? Uma característica muito comum nesse governo atual. Sem diálogo, se impôs, se aprovou um decreto, né, o decreto 10.502, que mobilizou muitíssimo a sociedade, porque esse decreto trazia consigo contradições. Uma delas é de que voltava à escola especial, né? Escola especial mesmo, não é escola especial num cenário pensado para situações muito agravadas, que até nessas situações eu considero discutível a existência da escola especial. Mas cenários simples, alunos surdos, alunos cegos, que poderiam estar numa escola, se atendidas em suas demandas de aprendizagem, poderiam ficar numa escola separada, desde que suas famílias decidissem por isso. Né? E isso, obviamente, conflitua
com a legislação, conflitua com o direito da pessoa com deficiência, porque ela tem direito a estar num ambiente, inclusivo. E não cabe ao pai ou à mãe decidir sobre o direito da criança. O direito da criança é dela. Por isso que existe a atuação, né, das promotorias de infância e juventude para a defesa inegociável do direito da criança e do adolescente. Tá? Então, a partir desse decreto, nós observamos na sociedade muitos movimentos. O primeiro foi, né, aí a gente tem algumas notícias que eu tirei da internet, né? Nossa sociedade tem muita experiência, tem muito mais experiência em segregado que incluir. As famílias ficaram muito preocupadas. Numa reportagem do jornal O Globo, no G1, tá lá, como a escola especial atrasou o desenvolvimento do meu filho com autismo, né? Então nós tivemos muitos movimentos de oposição a essa imposição, desse decreto. Então, famílias com crianças com deficiência temem a segregação na escola. Tivemos manifestos de várias entidades, né? Ali no caso aí representada da USP, do ANPID, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. O Ministério Público, na sua associação nacional, se opôs com veemência a esse decreto. Aí uma mulher com deficiência, usuária de cadeira de rodas, e tá lá, Nina Lemos, elas lutaram para estudar e são contra a medida que prioriza escola especial. Ainda mais duas outras notícias, uma do Conselho Federal de Psicologia e outra da BPE, que é a associação que eu pertenço, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, que também se opuseram a esse decreto tão absurdo. Ainda nesse momento histórico do decreto recém-aprovado, o professor Conrado Ubner Mendes, que é professor lá de Direito Constitucional da USP, publica na Folha de São Paulo uma reportagem magnífica chamada Deixem Crianças na Gaiola, se referindo à escola especial, à educação do apartheid, pelo apartheid e para o apartheid. Então, ele traz nessa matéria argumentos muito sólidos que refutam, né, a ideia de que esse decreto era constitucional e que esse decreto beneficiaria as pessoas com deficiência. Bom, eu acho que para beneficiar as pessoas com deficiência, elas precisariam ser consultadas. Na medida em que o decreto foi imposto sem diálogo com ninguém, nem com o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o CONAD, se não houve diálogo com ninguém, como a gente pode dizer que a escola especial era uma demanda das pessoas com deficiência? A gente não tem como afirmar isso, tá? Bom, uma vez que essas pessoas, as mais interessadas, não foram consultadas. Bom, e aí, o que acontece? Depois de muitas ações de várias entidades, né, políticos, né, partidos, há um julgamento, num primeiro momento, pelo ministro Dias Toffoli, né, que suspende o decreto, leva para o plenário, né, para o colegiado de ministros do STF, que votam, né, em sua maioria, por manter suspenso esse decreto. Então, o decreto 10.502, que trazia o grande descalabro, né, que a grande, enfim, o que é impensável, voltar com as crianças para uma escola que separa, sabendo todos nós sabemos o quanto isso foi prejudicial para o desenvolvimento dessas pessoas, porque se escola especial, gente, fosse bom, os alunos que eram oriundos da escola especial teriam ascendido a níveis mais elevados de ensino, né? Teriam chegado no ensino médio, teriam chegado no ensino superior, e os números por si só revelam que só nos últimos anos, precisamente na última década, esses alunos conseguem chegar ao ensino médio, à educação profissional, ao ensino superior. Então, olha, que escola boa era essa que não formava, que não escolarizava? Podia ser tudo, gente. Trabalho clínico, terapêutico, bababá, o nome que a gente quisesse dar. Mas escolarização, e esse é o dever e a missão da escola, escolarizar, isso não aconteceu. A gente precisa enfrentar isso. É um fato. E contra fato não existem argumentos. Não houve escolarização. Houve atendimento de várias naturezas, menos desenvolvimento pedagógico, didático pedagógico e educacional. Isso é um fato. Né? E não sou eu que estou falando isso como pesquisador. São as muitas pesquisas realizadas por esse país que apontam isso. Bom,
Ainda nessa direção, então a política de 2008 continua vigindo, já que o decreto de 2020 foi suspenso, então vige ainda a perspectiva de inclusão que temos hoje. Há um Plano Nacional de Educação, que é a Meta 4, que ainda vige e vai vigir até 2024, porque ele data 2011, mas ele só foi sancionado em 2014. Como ele é um plano decenal, ele vige até 2024, que de 2014 a 2024 são 10 anos. O que está previsto nesse plano que não foi revogado? Não foi revogado, né? Universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiências, transtornos, altas habilidades, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado. Então, a criança público-alvo, o jovem público-alvo da educação especial, ele tem que ter acesso à escola comum, que é a educação básica, e ao AEE. E esse AEE vai ser preferencialmente oferecido na rede regular de ensino, ou seja, nas famosas salas de recursos multifuncionais localizadas nas escolas das redes. Essa é a ideia do Plano Nacional de Educação, mas na impossibilidade de termos salas de recursos, né, em quantidade suficiente para atender a demanda, se cogita a possibilidade de se fazer um atendimento com serviços especializados, públicos ou conveniados. Essa é uma perspectiva também que está posta no Plano Nacional de Educação. O que eu quero apontar é que, além da inclusão escolar ser garantida pela legislação, inúmeras pesquisas com evidências científicas comprovam o benefício da inclusão não apenas para os estudantes público-alvo da educação especial, como para todas as pessoas. As minhas pesquisas, as pesquisas de colegas que são investigadores da área, né, lá da BPE, como eu disse, da Associação Brasileira de Pesquisadores de Educação Especial, apontam que a presença desses alunos na escola comum beneficia a todos, porque desafia, com a sua heterogeneidade, os professores nas suas estratégias, me permitam usar uma expressão do Libânio, nas suas estratégias de ensinagem. Então, nesse sentido, eu quero fazer algumas considerações. Aí o bonequinho está buscando as pistas, tá? Uma coisa que eu quero ressaltar é o aumento do número de matrículas desses alunos na rede regular de ensino. Olha que coisa curiosa. Na mesma medida que as matrículas desses alunos aumentam na rede regular, nós ouvimos comumente, recorrentemente, a seguinte afirmativa: as escolas não estão preparadas para receber estudantes com deficiência, né? Como se esse preparo fosse uma condição ideal, né, que nós vamos construir em algum momento, e de maneira que agora sim estamos aptos a receber essas crianças, né? Bom, e jovens. O que eu quero sinalizar é que, em conformidade com a legislação, o número de matrícula desses alunos vem crescendo. Olha só, rapidamente eu vou mostrar para vocês. Esses gráficos são do dado do censo recente, de 2020. Olha, em todos os níveis de ensino, etapas da escolarização, me permitam. Anos iniciais, anos finais, modalidade EJA, educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ensino médio, que é educação básica, né? E educação profissional, que é uma outra modalidade. Nós observamos, né, que apesar de todos os desafios da escola ainda não estar com todas as estruturas, os profissionais ainda não estarem, né, tão qualificados, né? O que nós observamos? Um aumento do número de matrículas. Apesar de tudo, também quando olhamos para esse gráfico, nós observamos, né, o percentual de alunos matriculados, público-alvo da educação especial, incluídos em classes comuns. Nós observamos de 2016 a 2020, são gráficos de coluna, que há um aumento do número de matrícula na educação infantil, no ensino fundamental, no médio, na educação profissional e na EJA. Ou seja, né, agora nesse outro gráfico nós observamos do ano de 2016 até 2020, né, que há um aumento ali em verde, um verde intermediário, né, que não é um verde muito escuro, um aumento de alunos incluídos em classe comum sem um atendimento educacional especializado, e esse é um dos grandes problemas que nós identificamos no Brasil, né? Nós não temos profissionais qualificados em número suficiente para atender a demanda, tampouco temos sala de recursos, que é o espaço onde acontece o atendimento educacional especializado, em quantidade suficiente também para atender a demanda, né? Então nós observamos que temos, no ano de 2020, nós temos um percentual maior de alunos do que em 2016, por exemplo, de alunos que não têm o AEE. Mesmo que eu considere que nem todo aluno público-alvo da educação especial vai demandar o serviço do atendimento educacional especializado, mesmo assim
tem um número grande de alunos aí, né, que deveria estar frequentando um atendimento educacional especializado e não frequenta. Então esse é um problema. Um problema é, como é que a gente vai falar de inclusão se a educação especial ela acontece na forma do atendimento educacional especializado e esse atendimento não é realizado? Aí é um problema, tá? Mas não é um problema da escola especial, desse dualismo escola especial, escola regular. O problema é um problema de sistema, é um problema de política educacional. Nós precisamos aumentar o financiamento para a formação de professores e para a melhoria da escola pública, para que ela cada vez mais receba esses estudantes, tá? Seguindo ainda nessa perspectiva, vocês vão ver que o maior desafio, o maior número de matrículas desses alunos da educação especial estão nas redes municipais de ensino. Olha aí, ó. As escolas municipais, elas recebem, em sua maioria, o público-alvo da educação especial. Tá claro? Então, por exemplo, o desafio está aí em Arraial mesmo. Está em Arraial, está em Cabo Frio, está no Rio, está Rio de Janeiro, cidade, né? Está em Seropédica, que é a cidade que eu trabalho. As redes municipais são que recebem o maior quantitativo de alunos público-alvo da educação especial. Se vocês olharem o último gráfico, lá, né, onde é que você tem mais classe especial? Que é exatamente o que a gente quer superar. Porque a lógica da inclusão não combina, não coaduna com a separação de pessoas. O maior número de alunos público-alvo da educação especial segregados em classe especial está onde? Nas instituições privadas. Então, gente, aquele decreto 10.502 que me referi há pouco, ali por trás tem um elemento fundamental. Qual é o elemento fundamental? Quando se possibilita, se viabiliza a ideia de... Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Porque de repente eu tive a impressão de que caiu. Vocês estão me ouvindo? Alô?